Eu sou Igor Maciel e este é o JC para Ouvir Análise. Rapaz, eu estou acompanhando o julgamento de Jair Bolsonaro. Cada um dos advogados dos réus, advogados de defesa, vai se apresentando, eles vão falando sobre, vão colocando ali suas estratégias, né, de defesa. E uma coisa que não dá para passar despercebida desde o primeiro dia é que os advogados de defesa, nas suas sustentações orais que são feitas ali na frente dos ministros do STF, dos 5 ministros que formam a primeira turma do STF, e do procurador ou do representante do Procurador-Geral da República, eles não estão diretamente defendendo os seus clientes. Eles não chegam lá para dizer o meu cliente é inocente. Eles têm chegado lá para mostrar documentos e mostrar como está sendo difícil fazer a defesa desses réus, dos clientes deles, por causa de questões técnicas. Então, eles estão levando questões técnicas para o STF, para o julgamento, e são questões que precisam ser observadas. Um deles, o que foi mais incisivo em relação a isso, foi o Milanês, ele é o advogado do Augusto Heleno, do general Augusto Heleno. E ele chamou a atenção para a quantidade de documentos que a defesa recebeu, que seriam provas contra o cliente dele. Ele saiu abrindo lá, mostrando imagens do computador, das pastas, dos arquivos, e ele fala em terabytes de provas. Ele diz que existiam mais de 100 gigabytes, 120 gigabytes de informações, de documentos sobre o cliente dele, e que é humanamente impossível, no tempo que foi dado para as defesas, é humanamente impossível você analisar tudo, ler tudo e poder prestar uma defesa realmente sólida para os que estão ali sendo acusados, os que estão ali no banco dos réus já, neste momento. E aí, isso é interessante porque uma das coisas, e ele pede nulidade do julgamento por conta disso, ele pede que o julgamento seja anulado por conta disso, porque ele diz que a defesa não teve como analisar os documentos, as provas que foram colhidas pela Polícia Federal. São terabytes de documentos. E aí, não foi somente ele, tá? Os outros também reclamam disso, inclusive o advogado de Jair Bolsonaro, o próprio advogado de Jair Bolsonaro, chegou a citar isso também, diz que as defesas não tiveram condição de analisar toda essa documentação. E por que eu estou falando sobre isso e por que isso me chamou tanta atenção? Eu falei aqui recentemente sobre lawfare. Lawfare é uma mistura, é uma expressão que mistura, é uma expressão em inglês que mistura law, que é lei, e warfare, que é guerra. Então é o uso da justiça, o uso das leis para fazer guerra, e nesse caso, guerra política. O lawfare é utilizado, inclusive, foi utilizado como argumento de defesa, por exemplo, argumento do Cristiano Zanin, que na época era advogado do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele estava sendo processado na época pela Lava Jato. Então, no julgamento e em todas as entrevistas que o Cristiano Zanin dava, ele falava sobre lawfare. Lawfare, que naquele caso estava sendo utilizado, segundo ele, a lei estava sendo utilizada para fazer guerra contra o ex-presidente, na época era ex-presidente Lula, e para que ele não se candidatasse em 2018. A questão agora é que muita gente aponta lawfare também como argumento de defesa para Jair Bolsonaro, que é um ex-presidente que pretendia ou pretende se candidatar em 2026 e está sendo acusado exatamente para que isso não aconteça. Essa, pelo menos, é a tese dos bolsonaristas, é a tese daqueles que defendem o Jair Bolsonaro. E o interessante, quando você pega o Cristiano Zanin, que hoje preside a primeira turma do STF, que está julgando o Bolsonaro, o Cristiano Zanin ele tem um livro sobre isso. Tem um trecho do livro que me chamou a atenção,
Eu estava lendo esse livro e ainda essa semana e me chamou a atenção. O livro fala de como funciona o lawfare, qual é a estratégia do lawfare, que tem várias táticas. E funciona como uma guerra mesmo. Guerra, você tem 3 elementos de uma guerra que são importantes para você poder vencer uma guerra. Geografia, conhecimento da geografia e o terreno onde a batalha está acontecendo. Então, geografia, armas e externalidades. Geografia é o terreno. No caso da lawfare, geografia é você saber exatamente para qual juiz você vai direcionar as petições, em qual tribunal você vai direcionar as petições para que o seu ataque seja mais efetivo. Então, nesse caso, o lawfare, o uso da geografia aconteceria porque está tudo dentro do STF vai para Alexandre de Moraes. Ok, mas isso aí ainda é questionável, não está dentro daquilo que os advogados estão reclamando, apesar de que reclama-se muito também da postura do Alexandre de Moraes. Ele chegou a ser chamado no julgamento desta quarta-feira, que chegou a ser chamado de juiz inquisidor por um dos advogados. Mas no caso da terceira hipótese, da terceira ferramenta, no caso, que é a terceira tática, que é a das externalidades. E aí é pressão da mídia para poder atuar sobre os juízes. Isso aí seriam as externalidades. E era disso que o Cristiano Zanin reclamava também no julgamento de Lula. Mas tem uma que ele coloca como a segunda parte dessa estratégia, que são as armas. Então você tem geografia, armas e externalidade. As armas, entre as armas que ele utiliza, ele diz que uma das armas é você encher os advogados de defesa de documentos, para fazer com que eles não tenham condição de analisar todos e isso acaba prejudicando a defesa. Então, essa é uma estratégia e é exatamente disso que os advogados de Jair Bolsonaro e dos outros réus estão reclamando. Isso é muito interessante porque vai de encontro exatamente aquilo que os advogados reclamam, e isso num julgamento que é presidido pelo Cristiano Zanin. Então, essa é uma reclamação. Não há indícios de que o STF vai anular nada por conta disso, mas é a principal reclamação dos advogados, que apelam. E por que é que eles reclamam tanto da parte técnica? Porque a única esperança deles, e eles sabem disso, é Luiz Fux. E Luiz Fux é conhecido como um legalista dentro do STF. Legalista é aquele que observa os detalhes da lei e só faz tudo de acordo com a lei. Ele julga de acordo com a lei. Pelo menos essa é a fama que tem o Luiz Fux. Então, a esperança deles é que algum ajuste técnico, algum problema técnico, como encher as defesas de papelada, de provas, para que eles não possam se defender claramente, possa ser interpretado pelo Luiz Fux como um motivo para ou anular, ou pedir a anulação do julgamento, ou mesmo um voto favorável, um voto por absolvição aos réus. Será? Vamos aguardar, está só no segundo dia, ainda vai até o dia 12 de setembro. Um grande abraço a todos, o JC para ouvir análise é de segunda a sexta, aqui com a gente no JC, pelo Spotify. Um grande abraço, tchau, tchau.